Oi, minha gente, eu sou a Leane, aluna do curso de Ciências Biológicas da UES, no campus FECLESP, e vou fazer essa videoaula para falar sobre o tratamento da doença de Parkinson para a disciplina de Princípios da Farmacologia, ministrada pela professora Kaira. Então, a gente vai entender sobre a fisiopatologia da doença e sobre os fármacos utilizados para o seu tratamento. O mal de Parkinson é uma doença neurodegenerativa em que ocorre a perda progressiva dos neurônios dopaminérgicos no sistema nervoso central, especialmente na via nigroestriada, provocando alterações nos movimentos, principalmente em idosos. Isso porque essa via nigroestriada é responsável pelo controle motor. Então, as características principais da doença de Parkinson são a supressão dos movimentos, rigidez muscular, tremor em repouso e comprometimento cognitivo. No entanto, este último ponto não é observado em todos os casos. Isso dependerá da gravidade da doença em cada indivíduo. A patogênese do mal de Parkinson é algo um pouco complicado, porque é tida como uma doença idiopática, já que tem várias causas e não sabe se é ao certo uma causa definitiva que mostre realmente que é mal de Parkinson e que causa o mal de Parkinson, mas com base em estudos foram revelados alguns dos fatores, como a enovenatura proteica errada e a agregação proteica. Isso se refere principalmente à proteína alfa-sinucleína, em que esses agregados fazem os corpos de Lewis, que é tido como uma das causas. Excitotoxicidade também, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, inflamação, apoptose e alguns estudos com alguns fármacos também possibilitaram ser analisados os sintomas da doença de Parkinson. Isso foi feito com alguns fármacos antipsicóticos e que foram observados os sintomas da doença. No sistema nervoso central, há principalmente 4 vias que compartilham a dopamina. São a via tuberoepifisial, via nigroestriatal, via mesocortical e via mesolímbica. Essa aula terá uma atenção voltada principalmente para a via nigroestriada, porque é a via que é acometida pelo mal de Parkinson. Por quê? Porque a via nigroestriatal é responsável pelo controle motor. A via tuberoepifisial é responsável pelo controle endócrino de alguns hormônios. Via mesocortical e via mesolímbica são responsáveis por efeitos comportamentais. Então, gravem bem essa imagem, porque para falarmos sobre a fisiopatologia do Parkinson, é importante saber onde a gente está se situando, né? É bom a gente se situar. Então, iremos para a via nigroestriatal, ou via nigroestriada, como queiram chamar. Então, pessoal, chegamos à melhor parte da aula, que vamos falar sobre a fisiopatologia do mal de Parkinson. Vou procurar o apontador. Achei. Foi dito no início que o Parkinson é um distúrbio no controle motor associado à deficiência de dopamina na via nigroestriada. Temos aqui a via nigroestriada, substância negra, parte compacta, corpo estriado. Então, o nome já é bem sugestivo para você identificar, né? Nessa imagem, temos o circuito entre o córtex, núcleo da base e o tálamo. Podemos observar que existe uma via direta e outra via indireta. A via direta é conhecida por ser uma via a favor do movimento, ou seja, essa via irá estimular o movimento. Já a via indireta é conhecida por ser contra o movimento, então ela irá inibir o movimento. Percebamos que existe um equilíbrio entre essas duas vias. Uma estimula e outra inibe, o que é muito justo porque cada uma tem sua funçãozinha, né? Muito justo. Então, o que tem a ver a dopamina com essas vias? Vamos entender agora. A dopamina no sistema nervoso central, em especial falando sobre esse circuito, pode ligar-se a receptores da família D1 e da família D2. Os receptores da família D1 são receptores excitatórios, simbolizados por esse mais, e da família D2 são receptores inibitórios, simbolizados por esse menos. Quando a dopamina, parte da substância negra, liga-se a receptores do tipo D1, ativa o corpo estriado e também
via córtex, que libera glutamato, que é estatório, e irá ativar o estriado. Com o estriado ativado, irá ser liberado GABA, que é um neurônio inibitório, principal neurônio inibitório do sistema nervoso central. Com o estriado liberando GABA, ele irá inibir o globo pálido interno. O globo pálido interno inibido, ele não conseguirá mandar impulsos e estímulos para ser liberado GABA, que iria inibir o tálamo. Como o tálamo está liberado dessa inibição, ele conseguirá mandar seus impulsos ao córtex motor e dessa forma estimular o movimento. Já na via indireta, o que ocorre? A dopamina liga-se a receptores da família D2, o estriado manda neurônio inibitório GABA ao globo pálido externo e inibe. Com o globo pálido inibido, ele não conseguirá mandar impulsos ao núcleo subtalâmico. Então, o núcleo subtalâmico está livre dessa inibição do globo pálido. O núcleo subtalâmico livre da inibição, ele conseguirá mandar estímulos glutamatérgicos. Aqui, glutamato, que irá ativar o globo pálido. Com o globo pálido ativado, ele irá conseguir liberar seus neurônios, que no caso são neurônios GABAérgicos. Liberando neurônios GABAérgicos que são inibitórios, ele conseguirá inibir o tálamo. Dessa forma, o tálamo não consegue enviar os estímulos ao córtex. E dessa forma, não há movimento. Então, muito normal. Há um equilíbrio. Uma via estimula o movimento e outra via inibe. Fantástico. Isso acontece de forma fisiológica nos indivíduos que não são acometidos pelo Parkinson. Então, vamos ver o que aconteceria se tivesse pouca dopamina, que é o caso das pessoas acometidas com mal de Parkinson. Pouca dopamina na via direta, partindo da substância negra, e ligando os receptores D1, pouca dopamina, o corpo estriado manda poucos impulsos ao globo pálido. E dessa forma, ele consegue liberar seus impulsos GABAérgicos para o tálamo, porque não tem um estímulo fazendo com que ele seja inibido. Então, se ele não está inibido, ele consegue liberar GABA. E o GABA ligando ao tálamo, o tálamo não manda os impulsos ao córtex e não ocorre movimento. Isso irá dificultar o movimento. Já a dopamina nos receptores D2, pouca dopamina nos receptores D2, irá ativar o estriado mandará impulsos GABAérgicos para o globo pálido. Dessa forma, o globo pálido consegue mandar impulsos GABAérgicos para o núcleo subtalâmico e o núcleo subtalâmico irá mandar seus impulsos glutamatérgicos para o globo pálido. E o globo pálido consegue também ser ativado e mandar seus impulsos GABAérgicos para o tálamo, que também dificultará o movimento. Então, no caso da doença de Parkinson, temos duas vias inibindo o movimento, o que não era para acontecer, já que deveríamos ter uma via estimulando e uma via inibindo. Então, a pretensão dos fármacos para a doença de Parkinson, para seu tratamento, é exatamente de aumentar essa dopamina para que seja pelo menos aproximado o que seria fisiologicamente interessante, que era aquilo que eu falei para vocês no início. Dopamina estimulando a via direta e estimulando a via indireta de forma equilibrada. Então, os fármacos utilizados para o tratamento de Parkinson terão como objetivo principal aumentar a dopamina no sistema nervoso central para que a substância negra parte com pai consiga mandar os impulsos dopaminérgicos ao estriado e aconteça todo aquela dinâmica que eu expliquei para vocês. Então, vamos para os fármacos, né? Entender cada um e o que eles fazem. Um dos fármacos mais utilizados como antiparkinsoniano é a levodopa, que é o precursor metabólico da dopamina. Ela é utilizada por entrar efetivamente no cérebro por meio de um transportador LAT, que é um transportador para aminoácidos. Porém, ela é utilizada geralmente com carbidopa, que é um inibidor da dopa-descarboxilase, lá na periferia. Você pode perguntar, sim, mas por que a dopamina que está em menor quantidade e por que estão dando levodopa e não a dopamina? Porque a dopamina
ela é rapidamente absorvida. Além disso, se fosse utilizada dopamina no lugar da levodopa, essa dopamina seria utilizada na periferia, o que não é interessante, porque sendo a levodopa um fármaco utilizado e em alguns casos é utilizada a carbidopa, que é o inibidor da dopa descarboxilase, já para inibir que essa levodopa seja utilizada na periferia, imagine se fosse a dopamina. Então, isso não é viável. Temos aqui um pouco da farmacologia. Ela é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal do intestino delgado. Apenas 1 a 3% da levodopa é efetivamente levada ao cérebro. O uso clínico dela mostra que tem resultados bastante satisfatórios no início, mas com o passar dos anos, esses resultados diminuem. Temos efeitos colaterais como náuseas, vômitos, hipotensão postural e alterações de humor. Hipotensão postural, náuseas e vômitos são relacionados a quase todos os fármacos para o tratamento do Parkinson. Nessa figura, podemos verificar como é o uso da dopamina de forma isolada, só ela, quando é administrada apenas a dopamina, e quando a dopamina é administrada como inibidor da dopa descarboxilase. Quando é administrada apenas dopamina, essa imagem retrata um experimento em animal, apenas 1 a 3% chega efetivamente ao cérebro. Já quando ela é utilizada com um inibidor da dopa descarboxilase, cerca de 10% é levado ao cérebro. Então, esses estudos fizeram com que ganhasse mais força o fato da dopamina ser utilizada com a carbidopa, que é um inibidor dessa enzima que iria transformá-la em dopamina na periferia. Temos também outra classe, que são os agonistas dos receptores de dopamina. Eles mostram-se muitas vantagens sobre a levodopa, porque com o passar do tempo eles não perdem sua eficácia como a levodopa, que já foi mostrado no slide anterior, que com o passar dos anos ela deixa de ser eficaz, né? No entanto, fármacos como a bromocriptina e a pergolida são quase ou nunca usados, principalmente devido aos efeitos colaterais que foram observados. Um dos fármacos utilizados como agonistas de receptores da dopamina é o pramipexol, que tem afinidade preferencial pela família, no caso é o tipo de receptores D3. Ele mostra-se também ser efetivo como monoterapia para o parkinsonismo, ou seja, ele é utilizado individualmente. Ele se mostra efetivo em doenças avançadas e é rapidamente absorvido por administração oral. Outro fármaco é o ropinirol. É um agonista de receptor D2 e é metabolizado pela enzima CYP1A, que é uma enzima hepática. Outro fármaco é a rotigotina, aprovado para o tratamento em estágio inicial. E a administração dela é um pouco diferente dos demais, né? A administração é por adesivo na pele. E das coisas negativas desse fármaco é que esse adesivo pode causar alguma reação no local da aplicação. Aqui temos efeitos colaterais que valem para todos esses agonistas, que são náuseas, vômitos, transtornos mentais e hipotensão postural. E aqui algumas contraindicações, né? No caso, eles não podem ser usados em pacientes que já tiveram infarto ou que têm alguma doença psicótica, porque o uso de fármacos antipsicóticos irá influenciar no tratamento do Parkinson. Então, os fármacos parkinsonianos irá causar algo que não deveria quando quando ele interage com os fármacos antipsicóticos. Temos também a apomorfina, que também é um agonista do receptor da dopamina, que interage com receptores D2, ou seja, receptores inibitórios, né, como a gente viu naquela imagem. A administração é subcutânea, é rapidamente captada no sangue e enviada ao cérebro. Temos aqui os efeitos adversos, né, no qual podemos observar a êmese, que é o vômito. E um das causas que faz com que a apomorfina não seja tão usada é exatamente essa ação emética dela aqui, sendo necessário que os pacientes façam inicialmente um tratamento com antieméticos, para que não aconteça a vontade de vomitar.
E isso pode não ser tão interessante, né? Porque ninguém gosta. Temos outro fármaco aqui que não foi descoberto inicialmente como fármaco antiparkinsoniano, que é a amantadina. Ele era tido como fármaco antiviral, mas foram observadas propriedades antiparkinsonianas, pois ele potencializa a ação dopaminética. Não se sabe ao certo, mas acredita que seja influenciando a síntese, a liberação ou recaptação. Aqui temos alguns efeitos adversos desses fármacos, né? Inquietação, insônia, essas coisas. Aqui temos os inibidores da monoaminoxidase, que é uma enzima que irá metabolizar a dopamina. Ou seja, ela irá degradar a dopamina. Temos dois tipos de MAO, temos a MAO-B e a MAO-A. A MAO-A, ela degrada não só a dopamina, como também a serotonina e a norepinefrina. Já a monoaminoxidase B, ela irá degradar de forma seletiva a dopamina, isso quando em concentrações ideais. Temos dois fármacos para essa classe farmacológica de inibidores da monoaminoxidase, que é a selegilina e a rosaglina. A selegilina ela inibe seletivamente a MAO-B, então, com essa enzima inibida, ela não irá conseguir degradar a dopamina, né? Mas essa seletividade só é obtida quando a selegilina está em doses normais, pois o aumento dela fará com que inibe, ou com que seja inibido também a MAO-A, o que não é interessante. Por ela ser uma enzima que degrada a dopamina, se ela está inibida, irá retardar a degradação da dopamina, o que irá prolongar o efeito antiparkinsoniano da levodopa. Isto porque a selegilina pode ser usada juntamente com a levodopa. Inclusive, ela é adjuvante, ou seja, é usada junto com a levodopa em pacientes que têm um declínio na atividade desse fármaco, porque já foi dito inicialmente em slides passados que a levodopa, com o passar do tempo, ela perde atividade, ela perde sua eficácia terapêutica. No entanto, é observado pouco efeito terapêutico quando ela é usada isoladamente, por isso que o uso dela é principalmente como adjuvante com levodopa mesmo, e ela pode causar insônia. A rosaglina é mais potente do que a selegilina e é usado também como adjuvante para prolongar os efeitos da levodopa. A rosaglina pode ser usada também com os fármacos levodopa e carbidopa. Carbidopa, eu falei no início, que é um inibidor da dopa descarboxilase. Então, se eu tenho carbidopa, que irá inibir a descarboxilação da levodopa, e tenho a rosaglina inibindo a MAO, terei mais levodopa circulante, que terá mais facilidade em chegar aos meus receptores alvos, que são o quê? Receptores do tipo D1 e receptores do tipo D2, na via nigroestriada. Aqui temos alguns fármacos que não devem ser utilizados juntos com esses, que são a petidina, propofixeno, ciclobezaprina e esses outros aqui. A levodopa era utilizada. E por fim temos os fármacos de ação antimuscarínica, ou seja, antagonistas de receptores muscarínicos. Esses fármacos eles já foram mais utilizados, são pouco usados usualmente, porque eles melhoravam o tremor e a rigidez do parkinsonismo, mas eles exerciam pouco efeito sobre a bradicinesia, ou seja, a lentidão de movimentos continuava acontecendo. Mas eles eram utilizados principalmente quando não existia o conhecimento das classes farmacológicas que existem hoje, mais recente, né? Principalmente sobre a levodopa, que é um dos fármacos mais utilizados para o tratamento de Parkinson. Temos aqui alguns efeitos adversos que são relacionados à atividade parasimpática do corpo. Já que eu estou antagonizando esses receptores, eu terei efeitos adversos, como boca seca, constipação, comprometimento da visão e retenção urinária. Já foi dito, né? Esses fármacos eles são pouco utilizados. Às vezes é utilizado em tratamento de pessoas jovens que têm Parkinson, mas isso é muito raro de ocorrer, visto que Parkinson ocorre principalmente em pessoas idosas. Aqui temos alguns desses fármacos que eram, ou que são, porventura, utilizados no tratamento de Parkinson, né? Que são os antimuscarínicos utilizados na clínica, que são o mesilato de benzatropina, biperideno, orfenadrina
e esses outros dois, como vocês podem observar. Aqui a gente tem uma visão geral de tudo que foi visto na aula de hoje, principalmente sobre os fármacos e o seu local de ação. Temos aqui a periferia, barreira hematoencefálica e o cérebro, que já é o sistema nervoso central. Então, aqui é a enzima CONT e aqui a dopa descarboxilase. Fármacos como a entacapona e a tolcapona irão inibir a catecol ortometiltransferase. Dessa forma, ela não conseguirá metabolizar a levodopa. E temos a carbidopa, que é o inibidor da dopa descarboxilase. Com essa enzima, com o seu sítio ocupado pela carbidopa, ela não conseguirá fazer a descarboxilação da levodopa e transformá-la em dopamina, que seria utilizado na periferia. Dessa forma, a levodopa encontra-se livre para entrar no sistema nervoso central. Ao entrar no sistema nervoso central, ela poderá ser substrato da dopa descarboxilase e ser transformada em dopamina. Como no indivíduo que tem Parkinson, esse aporte dopaminérgico é reduzido, a intenção dos fármacos é aumentar a dopamina no sistema nervoso central. Mas no sistema nervoso central também tem enzimas que degradariam a dopamina, que é a MAO e a CONT. Então, são utilizados fármacos para inibir essas enzimas, que iriam degradar essa dopamina. Fármacos como esses são a selegilina e a rosagilina, para a enzima MAO-B. E temos a tolcapona ou a entacapona, que irá inibir a CONT, catecol ortometiltransferase. E temos também os agonistas dos receptores de dopamina, que já foi falado também no início da aula. Bromopexol, torropinirol e bromopectina e pergolida, que são fármacos que não são mais tão utilizados na clínica. E para finalizar a nossa aula, na primeira aula no YouTube, inclusive, temos aqui uma imagem que mostra a classe farmacológica dos fármacos que eu mencionei para vocês nessa aula, mostra os fármacos e mostra também o mecanismo de ação. É uma imagem que mostra tudo de forma bem didática e clara, mas de forma resumida. Então, essa foi a minha aula que eu preparei com muito carinho e muito amor para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero também que tenha visualizações, né? Pelo menos das pessoas que estudam comigo. Então, é isso, minha gente. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem escrever nos comentários desse vídeo, que eu irei responder todas que aparecerem. Essas foram as referências que eu utilizei para preparar essa aula: Farmacologia Básica e Clínica de Catzun e Trevo e o livro de Farmacologia do Hank Dillon, que é um dos mais utilizados na farmacologia. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho e atenção e fiquem com Deus.